Lucas, capítulo 2. Vamos ler 2 versículos. Espero não demorar muito, mas você aguarda aí até as 9. Eu gostaria que você procurasse entender o texto, para você ter uma vida espiritual sólida. Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, melhor dizendo, capítulo de número 2, versículo 10. Semana que vem, está de volta, estará chegando do Brasil, o irmão Juliano, que é o baixista, né? Glória a Deus, aos pouquinhos nós vamos chegando lá. Não tem problema não, a gente espera. Lucas, capítulo 2, versículo 10. Na minha tradução, queridos, diz assim: Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a exposição da Tua palavra, Senhor Deus, está sendo realizada, que ela possa cumprir o propósito pelo qual ela foi destinada a cada mente, cada coração, na divisão da alma e do espírito entre juntas e medulas. Te agradecemos por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém? Fernando, não esquece não daquele fundo. Queridos, glória a Deus. Nessa introdução, ser cristão significa ser um seguidor de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas infelizmente, muitos de nós, talvez não aqui, não conhecem a sua própria história. Eu não queria, claro, fazer essa pergunta, mas muitos não sabem quando foi reconhecido uma pessoa que serve a Cristo. Foi a primeira vez que foi chamado de cristão. Cristão. Qual o nome da cidade? Por quê? Quando? Então, ser cristão significa isso. Ser cristão não é ser religioso. Não é frequentar apenas uma denominação. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Eu e você, obrigado, Fernando, seguimos a Cristo. Então, você é uma seguidora de Cristo. Eu sou um seguidor de Cristo. Um soldado de Cristo. Ou um partidário de Cristo. E a Bíblia diz, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, vai estar no projetor, quem quiser tomar nota, o faça. No capítulo 11, versículo 25, a Bíblia diz que então Barnabé foi a Tarso. Barnabé foi, a Tarso, à procura de um homem. A Bíblia diz que foi à procura de Saulo. Como é bom quando alguém, né, Fábio, procura-nos. Quando é bom, quando você é procurado. Não só para os problemas, mas para dividir as alegrias. A Bíblia diz, no versículo 25, de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Aí no verso 26, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, ou Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Infelizmente, Fábio, não foram a todos, mas ensinaram a muitos. E aqui, irmã Magda, a importância que nós, como cristãos que somos,
É importante se permitir ser ensinado, sentar para ouvir, ser uma pessoa disponível para aprender. E a Bíblia diz que eles ensinaram a muitos durante 1 ano em Antioquia. Os discípulos então foram pela primeira vez chamados de cristãos. Pela primeira vez na cidade de Antioquia, chamados cristãos. Por quê? Porque eles viviam de uma forma, de uma maneira que parecia como Cristo. Eles eram parecidos como Cristo. Amém? Então, qual é o tema da mensagem? A alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu poderia usar um outro também. O tema poderia ser a alegria do cristão. A alegria do cristão. Um cristão precisa viver. Um cristão precisa testemunhar. E aí, nessa introdução que ora acabei de ler, eu ainda, capítulo 1 da epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Mas alegrem-se à medida. O tempo vai passando, as lutas vão se multiplicando, o sofrimento vai crescendo. E a Bíblia está dizendo que à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, o sofrimento não é teu só, o sofrimento é de Cristo. Faz parte do corpo de Cristo, faz parte dos membros da igreja. Os que servem a Deus passarão por lutas, passarão por muitas tribulações. Mas a Bíblia, queridos, está nos dizendo, Mara, que à medida, pastor Carlos Monteiro, que nós vamos participando dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Percebe que existe uma recompensa, Beth, irmã Magda, irmão Odaí, existe uma recompensa, exultem. E agora a etimologia da palavra, pesquisei, que vem do verbo exultar, o mesmo que tripudiem, triunfem, regozijem, rejubilam, ou seja, demonstrar com grande júbilo, excesso de alegria e de contentamento. Excesso de alegria, uma pessoa que está regozijando, uma pessoa que está vivendo um momento lindo, de felicidade, não é momentâneo, não é passageiro, não é superficial. Eu estou dizendo que ele dá alegria do cristão. A alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos revigora. E a pastora foi infeliz aqui na sua participação, quando disse, olha o verso 14, capítulo 4 de 1 Pedro. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Vocês têm o Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre vocês. O Espírito de Deus repousa sobre nós. Tenha isso em mente. Foca, tenha propósito, se direciona por esse caminho, se permite ser guiado pelo Espírito Santo. Ele é que está nos guiando. Glória a Deus. Permite-se, versículo 15, se alguém ou se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino.
ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Verso 16. Contudo, se sofre como cristão, se sofre por ser cristão, se você está sendo perseguido por causa da sua fé, ou se foi, ou se porventura no futuro vier, pelos seus supostos amigos no trabalho, ou às vezes até a família, por não compreender o propósito de Deus na sua vida. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. A alegria do cristão também está no meio do sofrimento. A alegria do cristão, irmão Fernando Silva, também está no meio do sofrimento, que muitas vezes eu e você não compreendemos, irmã Carolina, quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Por que nós devemos servir a Deus com alegria? É uma pergunta. E agora uma afirmação. Uma pergunta. Por que nós devemos servir a Deus com alegria? Olha a pergunta. Essa é a pergunta. Olha a afirmação. Estamos alegres por vários motivos. Nós servimos a Deus com alegria. Não é por interesse. Não é porque Ele proporciona para mim, para nós. Nós servimos a Ele com alegria. Por vários motivos. Dentre eles, primeiro tópico. Número 1. Cristo comprou a nossa salvação. Ele comprou a nossa salvação. Como já foi dito aqui, pastor Carlos Monteiro. Ele pagou o preço. Nós agora desfrutamos. Mas escute. Nós tínhamos uma dívida impagável. Uma dívida impagável aos nossos olhos, aos olhos terrenos. Vida terrestre. Então, quando você sair da sua casa e vier para servir a Deus, tenha isso em mente, tenha isso no seu coração. Nós tínhamos uma dívida. Aleluia. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Nós tínhamos uma dívida impagável. Ou seja, irmã Beth, nós tínhamos um problema insolúvel. Mas a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Para Deus tudo é possível. Inclusive, irmão Adaí, pagar a dívida do Senhor. Pagar a minha dívida, a dívida do Fábio, a dívida do pastor Carlos Monteiro. Cada um de nós tínhamos uma dívida. Tenha isso em mente, irmãos. Não vamos nos esquecer. Portanto, aleluia, pois nada é impossível para Deus. Mas a Bíblia diz que Ele pagou um alto preço. Jesus, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20. É uma mensagem, irmão, para você pensar, para mexer com a sua razão. Eu não tenho maior interesse aqui do que Deus. Não é deixar você emocionado, mas é uma mensagem de trazer para você raciocinar, pensar, abrir as portas e servir a Deus. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Olha a importância de você estar na casa de Deus glorificando a Deus, aplaudindo ao Senhor com suas mãos. Você foi comprado por um alto preço. Havia uma dívida. Agora nós temos quase que obrigação, sabia? Não, pastor, é voluntário. Olha o texto, leia o texto. Eu passava horas aqui, tinha outros. Estou resumindo, viu? A importância de você dar um glória a Deus. Aleluia. Usa a sua boca. Levanta a mão. Nós somos uma igreja pentecostal, movimento pentecostal. Você tem liberdade.
Olha o texto, está aí. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha o verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Você tem um dono. Você tem um dono. Você não pertence a você mesmo. Mãe, pertence a minha filha. Vem para a mamãe, que mamãe te pertence nada. Seus filhos pertencem a Deus. Viu? Os filhos pertencem a Deus. Os avós pertencem a Deus. Os pais, as mães, os amigos, a igreja, o pastor. Nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. Ele está em nós. Nós estamos nele. Aleluia. Oh, glória. Escuta. Está aí o texto. Verso de 19 eu li. Então, dentro desse tópico aqui, Cristo comprou a nossa salvação. Fomos comprados, irmãos, para quem? Para Deus. Nós fomos comprados para alguém. Para um ser. Fomos comprados para Deus. Está aí o texto, Apocalipse 5, 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Através do sangue de Cristo, Ele comprou pessoas de diferentes nações, tribos, índios, brancos, pardos, amarelos, afrodescendentes, europeu. A Europa pertence a Cristo, a Inglaterra pertence a Cristo, Thetford pertence a Cristo, e todas as cidades ao redor, Norfolk pertence a Cristo. Essa igreja é de Cristo, você é de Cristo, sua família, Ele te possuiu. É forte essa palavra. Ele te possuiu. Ele tabernaculou. Ai, ai, ai. Jesus, fomos comprados para Deus. Somos um povo adquirido. Fomos possuídos por Deus. Êxodo, capítulo 15, verso 16. Escuta. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, o Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Todo mundo conhece o texto. Está falando do povo de Israel saindo do Egito em relação aos soldados egípcios. O povo que ele comprou, o povo que ele possuiu. Você pertence a ele. Você precisa se entregar a ele de corpo, alma e espírito. Serviu-o com alegria. Você não pode estar na Inglaterra servindo ao seu bel prazer. Eu glorifico a Deus que todos vocês estão servindo a Deus. Todos vocês estão servindo a Cristo. Glória a Deus. Escuta. Então, nós falamos no primeiro tópico que Cristo comprou a nossa salvação. Segundo, Cristo é o nosso companheiro fiel. Por que um cristão deve viver alegre? A alegria do cristão. Porque Cristo é o nosso companheiro fiel. Muitas vezes as amizades nos decepcionam. Muitas vezes as pessoas que muitas vezes nós confiamos, elas nos decepcionam. Ela entristece o nosso coração. Porque nós não somos perfeitos. Escuta, Cristo é o nosso companheiro fiel. Por quê? Porque Ele está todos os dias conosco. Ele prometeu, Ele empenhou a sua palavra. Mateus, capítulo 28, verso 20, todos conhecem. Mas eu faço questão de ler. Ensinando-os
a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha a importância de você ser ensinado. Permitir o ensinamento entrar dentro, aos ouvidos da alma. Aleluia. Verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos uma incumbência, queridos. Nós precisamos gerar frutos. Precisamos produzir. Precisamos ganhar almas para Cristo. Deus abençoe a vida do pastor Carlos Monteiro, fez o convite. Estamos produzindo. Na velhice está produzindo. Está vendo? Eu estou a caminho dela, irmãos. Daqui a pouco é você. Alguém deu uma risadinha. Internautas, esquece. Você não vai entender. Amém, queridos? Cristo é o nosso companheiro fiel. Por isso que eu amo. E declaro o meu amor por ele, seja onde quer que for. Pode me chamar de criança, pode me chamar de menino, pode me chamar de chorão, chamar do que quiser. Eu quero é Cristo. Cristo tem o meu jeito. Você pode até não amar, você não pode até não gostar do meu jeito, mas você não pode negar a palavra de Deus. Vamos lá? Maravilha, oh glória. Escuta, Cristo é o nosso companheiro fiel, está conosco todos os dias. Muito nos amou, Ele nos amou. Ele se entregou por nós. Esquece aquela coisa de Titanic, como já falei. Leonardo abre assim os braços e vem aquela música, né? Aquela coisa, que podia, né? Que leva, isso aqui é Hollywood. E ela abre os braços, os cabelos batendo, cheio de cachinho, feito na chapinha. No altar, aquela coisa, você aceita na vida e na morte, na doença, na prosperidade, na pobreza, na riqueza. Ah, yes, sim, sim, meu amor. Amém. Sejam felizes para sempre. Para com isso. Isso é tudo muito bonito. Parabéns. E deve acontecer o amor. Agora escuta. Lucas, capítulo 7, versículo 47. Diz assim: portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Muitas pessoas, irmão, daí não entendem o texto. Vamos ler de novo. Portanto, eu digo. Portanto, quem está falando? Jesus. Aquela mulher estava enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Um perfume foi lançado. Era muito caro, todo mundo sabe. Jogou aos pés ali de Jesus. Aquela mulher, tudo indica que era uma mulher pecadora, mulher da vida. Nós não sabemos dos detalhes, não sabemos. Mas parece que alguns estudiosos dizem que era uma mulher que, como é que eu digo? Uma profissional do sexo. Uma mulher da vida, uma mulher pecadora. Uma mulher que vivia na orgia. Escuta, ela deitou e rolou. Parecendo um gato quando você chega. Eu não sei se é gato ou é cachorro, porque eu também não tenho. Você chega e fica rolando quando ele está com interesse na sua perna. Tem assim, coçando. O irmão, daí tem um cachorrinho, né? É assim também lá? E tal. Quando você vai comer ele. Aí você chora por causa do olhar dele, que quase que desce uma lágrima. Então tem todo um processo. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, aos pés de Jesus. E o dono da casa, um fariseu lá, se eu soubesse quem é essa mulher, se eu realmente fosse profeta, se tu fores verdadeiramente um homem de Deus, pá, tu não deixava isso acontecer. Estás a ver? Escuta, aí o texto, Jesus, portanto, eu digo,
os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Ela era pecadora, tinha pecado de sobra, mas foram perdoados. E ela estava amando. Quando alguém tem um pecado perdoado, ele se entrega na casa de Deus, ele se entrega nas coisas de Deus, ele se emociona nas coisas de Deus, ele sente o temor, ele fica grato. Pastor, eu posso fazer alguma coisa? Por favor, me permite de fazer alguma coisa? Deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu servir. Eu estou aqui para servir. A pessoa, ela teve os pecados perdoados, ela sabe de onde ela vem. Então ela está amando, ela está se dedicando. Em nenhum momento ela está dizendo que ela é perfeita. Mas olha o texto, vamos para o texto. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Ou seja, ela está me amando de tal maneira, uma forma incompreensível. Ela está se jogando. Para ela não importava o valor do perfume, pastor Carlos Monteiro. Não importa. É por isso que muitos não entendem o que é dízimo, o que é oferta. Porque não sabe o valor que Cristo pagou por ela. Não sente o preço alto. É gratidão, é amor, é fé. Escuta o texto. Mas aquela mulher, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ele fica assim, sabe, não chove, não molha, nem molha, nem chove, nem pedra, nem tijolo. Ele não ama, ele não esboça amor, ele não esboça carinho nenhum. Parece que não tem pecado. Não, pastor, olha, eu estou aqui, nem sei porquê. Ora, pois, não sei por que eu estou aqui, porque eu sou uma pessoa boa. Aliás, eu nem preciso de Cristo, pastor Carlos. Porque eu mesmo consigo me salvar, eu próprio. Eu mesmo eu elevo assim nas alturas, eu elevando Ele não sabe reconhecer a necessidade. A alegria do cristão é isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Escuta, então, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Pouco ama. Será que talvez, não aqui, mas talvez você conheça alguém que está amando tão pouco? Pastor, vamos para o texto. Versículo 48. Então Jesus disse a ela, irmãos, seus pecados estão perdoados. Vai. Tua fé te salvou. Seus pecados foram perdoados. Os nossos pecados foram perdoados. Por isso que a gente tem que estar dando glória a Deus. Maravilha, obrigado, Jesus. Esboçar. Nem que seja baixinho, disfarçado, ser tímido. Você é tímido, eu também sou. Eu também sou. Pode não parecer, viu? Eu sou. Escuta. Cristo é o nosso companheiro, porque Ele está conosco todos os dias. Porque muito nos amou. Outra, porque Ele intercede por nós. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então o que vale é a sua intenção, a sua motivação. E aí nós vamos partir para a força, esforçar, correr atrás, tomar atitudes certas, decisões acertadas, buscar a direção de Deus, seja numa viagem, para que tudo dê certo, para que Deus possa te guardar, para que Deus possa te livrar. Vai fazer um exame, nós estamos vivendo um momento difícil, mas eu e você não tem faltado nada, Deus tem suprido.
Escuta, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito para a vida de vocês. Deus tem um propósito para nós. O propósito do Senhor, ele vai se tornar realidade à medida que eu e você permita isso. A alegria do Senhor, que cada um possa viver de maneira responsável espiritualmente, desfrutando da alegria do gozo celeste, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades. O Espírito do Senhor está sobre nós. Não é só sobre mim, não é só sobre o pregador. Quem creu na nossa pregação? Como alguém vai crer se não tiver alguém que pregue? E Deus te levantou, Deus está te levantando, Deus tem um propósito na sua vida. Escuta, ainda, porque devemos servir a Deus com alegria. Terceiro e último. Recebemos a coroa da vida, receberemos a coroa da vida. Há uma recompensa. Aleluia! Oh, glória a Deus. Quem crê e for batizado será salvo, diz o texto. Todos conhecem. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu não tenho que me importar se elas gostem de mim ou não. Eu tenho que amar, orar por elas, interceder por elas. Não é julgar a vida delas, não é criticá-las, é amar, é estender a mão, é dar amor, é dar uma palavra de ânimo, como estou fazendo hoje, para levá-los para o céu, para a eternidade com Cristo, para que todos possam viver desfrutando de uma vida de excelência na presença do Espírito Santo. Aleluia! Verso 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Escuta, João, capítulo 13, versículo 15. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus deu o exemplo. O maior exemplo para a igreja, para nós, é Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Daniela Fialho Freitas. Como criança, é assim que Cristo nos quer na sua presença, sem timidez, porque às vezes, pastor Carlos, lá na rua, a gente faz e acontece. Não vou falar coisas. Calma, estou me contendo. Vamos seguir o exemplo da Daniela, vamos seguir o exemplo de Cristo. Não vamos ficar olhando para os defeitos das pessoas. Tem mais coisas que nos unem. Às vezes, você passa o ano inteiro fazendo tudo certinho. Chegou no finalzinho, você uma falhinha, pronto, você acabou. Você está destruído. Você está no mato sem cachorro, como diz um ditado popular. Você não presta. Não, irmãos. As pessoas fazem as coisas boas, foca nas coisas boas. Escuta, você precisa guardar a sua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Venham em breve, retenha o que você tem, guarde o que você tem. Retenha, guarda, deter com você o que você já tem. Você que está em pé, cuide-se para que não caia. Quando você pensa que está em pé, ou quando você pensa que está forte,
é aí que você está fraco. Quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Você que está forte, permaneça forte. E aí, venham em breve, venham sem demora. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Para que ninguém tome a sua coroa. Você percebe a seriedade dessa palavra? Alguém pode te tomar. Alguém pode tomar o que é teu. Não vigia para ver. Outra, receberemos a coroa da vida. Irmãos, haverá gozo na salvação. Depois você pode ler Salmo 51. Não vou ler o texto todo. Eu quero concluir, queridos, por causa do horário. Eu quero concluir dizendo, escuta, presta atenção. As muitas aflições que nos submeteu o mundo, já foram vencidas por Cristo. E por seu intermédio, eu e você, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. João, capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Oh, meu Deus. Eu disse essas coisas, Jesus dizendo para os seus ouvintes, para que vocês tenham paz em mim. Como que você vai deixar passar isso? Você não vai se agarrar, como Jacó fez no Vale de Jaboque. Como que a gente vai ficar dependendo de Lexotan? E eu não estou criticando, irmãos. Por favor, deixa eu explicar. Eu explico. Os médicos não são os nossos inimigos, viu? Os médicos, eles estão para nos auxiliar, para nos ajudar. Eles existem, são instrumentos de bênção, de Deus, para aliviar o sofrimento das pessoas, da humanidade. Quando alguém não faz, prestará conta diante de Deus, seja cristão ou não cristão, dentro desse mérito. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero dizer, eu disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele é o exemplo para nós. Você pode se espelhar nele. De retidão, de perseverança, de prática, de perdão. Tem muitas pessoas que não conseguem desfrutar de uma vida de alegria, de excelência, porque não conseguem perdoar, não conseguem liberar o perdão. Cita o nome da pessoa, olha para o espelho e diga, eu te perdoo, você é uma bênção. Ore pela pessoa. Senhor, prepara um momento para colocar diante de nós, Senhor. E eu quero, Senhor, me manifestar. Quem disse que você está se humilhando, hein? Você está sendo sábio. Pai nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas vamos seguir. Escuta, estou concluindo, mas antes, Salmos de número 48, versículo 14. Eu não poderia encerrar sem dizer-lhes que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Entra pela porta estreita, anda pelo caminho apertado, depende dele, ele é o nosso guia. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te abençoar. Lucas, capítulo 1, verso 79. E eu vou pedir depois que os irmãos se ponham de pé. Lucas 1, 79. Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Estava falando sobre João Batista. Se não me falha a memória. Por último, queridos, eu queria te perguntar, se ponha de pé, como é que está a sua esperança? É preciso a gente estar
com esperança, esperançosos. Esperança em Cristo, esperança na eternidade. Tito, e último, versículo 1. Tito capítulo 1, verso 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Verso 3. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação, e a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A paz, a alegria, o contentamento. Fecha os vossos olhos, coloca a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração.